Bom dia, meus queridos irmãos. Sou a pastora Terezinha, do canal Missões ao Vivo. Convido você nesta hora para nós, juntinhos, fazermos uma oração ao nosso Deus para abençoar este nosso dia de hoje. Como eu sempre digo, eu oro por você e você ora por mim. A nossa base bíblica de hoje está no Evangelho de São João, no capítulo 3, e o versículo 16, que ele diz assim: Aleluia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo que crer nele não seja condenado, mas tenha a salvação e tenha a vida eterna. Louvado seja o nome de Jesus. Mas o importante, meus irmãos, não é você crer em Jesus Cristo, o Filho de Deus, é você tê-lo em seu coração, é você ter ele dentro de você. Porque se você não tiver Jesus na sua vida, só você acreditar nele, ele lá no céu e você aqui, não é importante. O importante é você recebê-lo em sua vida, tê-lo como seu único e suficiente Salvador pessoal. Aí você e Jesus são uma pessoa única. Ele em você e você nele. Isto é que opera a nossa salvação. Nesse termo é que está escrito que todo aquele que nele crer não será condenado. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, vou mostrar aqui para você. Glória a Deus, maravilhoso. É tão bom a gente examinar as escrituras, irmão, que a gente aprende a palavra da verdade. Está aqui, irmãos, olha, capítulo 12, e o versículo 21, ele diz assim: E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Invocar é receber, é crer, é suplicar, é depender dele. Isso que é o significado de você suplicar, invocar o nome do Senhor Jesus. Você só vai invocar o nome do Senhor Jesus se você crer, se você souber discernir quem é Jesus, o Filho de Deus. Qual o ofício de Jesus nesta terra? O ofício de Jesus nesta terra é salvar o pecador, salvar aquele que se arrepender dos seus pecados, porque Deus não vai salvar você se você não se arrepender, se você não fizer confissão de que é um pecador e que precisa da salvação e que só Jesus Cristo pode dar. Aí você me pergunta, e aqueles que morreram antes de Cristo, que existiram antes de Jesus vir? E a palavra de Deus tem resposta. A salvação era pelas obras. E quem não tinha obra alguma, como poderia se salvar? Aí eu digo uma coisa para você. O juízo pertence a Deus e não a nós. Ele vai julgar com a sabedoria dele e ele vai então conceder o perdão àqueles a quem ele quiser perdoar, aqueles a quem ele quiser salvar. O querer é de Deus, a justiça é de Deus, e nós somos dependentes dele em tudo, em nossa vida, desde que nascemos até a hora da morte. Nós dependemos de Deus em tudo da nossa vida. Sem ele, nós não somos nada desse mundo. Mas por quê? Porque em nós se encerra o espírito de sabedoria de Deus, enquanto que os animais são formados corpo e alma, e nós temos a terceira partícula chamada espírito.
corpo, alma e espírito. Nós somos uma triunidade e Deus ama a cada um de nós. No princípio está escrito que ele criou o homem segundo a sua imagem, segundo a sua semelhança. O que quer dizer a imagem de Deus e a semelhança de Deus? O homem não morria, irmãos. O homem viveria eternamente como vivem os anjos, como são os anjos. Nós tínhamos a semelhança dos anjos para Deus, mas quando entrou o pecado, esse pecado cruel, chamado de desobediência, a desobediência foi que matou o homem, limitou a vida do homem. O ser humano tinha a vida eterna, a semelhança de Deus, santo, puro, não morria. A morte entrou por causa do pecado, por causa desse pecadinho chamado desobediência. Aquilo que agravou a Deus, provocou a ira de Deus, e toda a humanidade sofre até o fim desse mundo, até o final da vida. O ser humano sofre por causa daquele que lá atrás foi infiel. Então vamos ser fiel a Deus, irmãos. Para você conhecer a Deus em sua grandeza, você conhecendo a palavra, conhecendo a Bíblia. Leia a Bíblia. Se você não tem uma Bíblia, procure adquirir uma Bíblia para você ler ela todos os dias. E você vai ficar inteirado do querer e da vontade de Deus para conosco. E você vai se sentir quão amado você é desse nosso Deus maravilhoso, desse Pai, desse Deus que criou os céus e a terra e todas as coisas, e domina sobre todas as coisas. Mas por que ele não domina o homem, para o homem não pecar, não praticar loucura, como a gente conhece hoje? Porque ele deu, através desse espírito de conhecimento, ele deu o livre arbítrio do homem decidir o que ele quer, o homem decidir o que ele vai fazer, o homem decidir o que é melhor para ele. Muitas vezes nós não conseguimos realizar os nossos sonhos, porque há muitos sonhos que nós gostaríamos de realizar que vai ser para o mal e não para o bem, porque a mente do homem é desenfreada. O homem faz o que ele tenta de fazer, ele mete as caras e faz. E às vezes é prejuízo para ele próprio. Então ele vai pagar as consequências, ele vai sofrer as consequências da sua sabedoria desenfreada. Então temos que ser submisso a ele. Todos os dias está examinando a nossa consciência e procurando saber se está segundo o querer de Deus, porque se não estiver segundo o querer de Deus, vamos renunciar, vamos deixar para trás, porque não vai nos acrescentar nada. Pelo contrário, só vai ser tropeço na nossa vida mais para frente. Quando a gente raciocina, quando a gente pensa, quando a gente esquadrinha os nossos passos, a gente sempre vai acertar. A gente vai acertar sempre pelo resto da vida. Tanto que você pode pensar o seguinte: quando você era criança, quando nós éramos criança ou jovem, porque como eu sempre digo para você, eu já passei dos 60, já estou aqui com meus cabelinhos brancos, passei dos 60. Então, nessa nossa maturidade, nós sabemos fazer coisas seguras, realizar negócios seguros. Nós pensamos 2 vezes antes de agir, enquanto que a cabeça de uma criança ou de um jovem mete a cara e vai embora. Quando tem um prejuízo, quando tem uma decepção, não tem de que se queixar, vai se queixar
de seus próprios atos. Mas é sempre bom a gente acertar, fazer as coisas direitinho para não ter prejuízo mais na frente. E o que o Deus quer de nós é isto, que reconheçamos a Jesus Cristo, seu Filho único que Ele enviou a esse mundo para que por Ele nós venhamos a ser salvos. Então, quem escolhe Jesus, quem se entrega para Jesus, quem tem Jesus na sua vida, garante a salvação. E aí, quando o Espírito lhe acusa de pecado, logo você se arrepende, pede perdão, se humilha. Isto agrada a Deus. Que nós venhamos a reconhecer a soberania dEle sobre a nossa vida, porque Ele quer que nós sejamos santos na presença dEle, irmãos. Santificado, ter a nossa vida santificada na presença dEle, para que a nossa vida seja perfeita, como ele fala aqui no Evangelho de São Mateus, no capítulo 5, olha que coisa linda. No capítulo 5, no versículo 48, ele diz assim: Sede vós, pois, perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Sede perfeito. Uma coisa perfeita, você não tem nada que condenar, que excluir, porque está perfeito, está tudo perfeito, está tudo bonzinho. Então é do agrado de Deus. Assim seja a nossa vida. Louvado seja o nome de Jesus. E no livro de Romanos, capítulo 8, irmãos, glória a Deus maravilhoso, no livro de Romanos, capítulo 8, ele diz assim, versículo 29, porque os que dantes conheceu também predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho. Isso é muito lindo, irmãos. O que ele predestinou, o que ele escolheu, ele quer que sejamos segundo a imagem do seu Filho. Jesus Cristo foi gerado no ventre de Maria pela força e a virtude do Espírito Santo, não foi pela a conexão do casamento do homem e da mulher, não, irmãos. Foi por obra e graça do poder de Deus, que todas as coisas pode fazer, porque era necessário que Jesus Cristo viesse na semelhança do homem para ensinar o homem. Quando eu falo homem, eu falo também de mulher. É uma palavra que cabe, que expressa tanto o sexo masculino como o feminino. Então, o homem ser a semelhança de Deus em figura humana, em pessoa. Por isso que Jesus veio em pessoa, para mostrar para nós que é possível a gente viver uma vida pura e santa na presença de Deus, irmãos. Como ele diz aqui em São Mateus, para que sejamos perfeitos como perfeito é o nosso Pai que está nos céus, capítulo 5, e o versículo 48 do Evangelho de Mateus, sede, pois, perfeito como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Glórias a Jesus maravilhoso. E aí, irmãos, está a nossa vitória, a nossa salvação, porque nós cremos que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Nós cremos, e porque nós cremos, está registrado dentro de nós essa convicção, essa certeza de que na obediência dos mandamentos, na obediência da palavra, no temor do Senhor, nós vamos santificar a nossa vida para que possamos entrar no céu, irmã, entrar no reino de Deus, porque lá não entra o pecado, não entra a mentira, não entra a falsidade, não entra o engano, não entra a traição, a roubalheira, o adultério. Não, irmãos, não entra. Isso se chama bagagem. Lá nós vamos entrar livre, sem levar nada nas mãos. Não tem esse negócio de botar nas costas uma bagagem para levar, não. O pecado se chama bagagem. Lá não entra o pecado. Ah, mas quem não peca, peca. Todos os dias nós estamos pecando por atos e palavras e obras, até pelos pensamentos. Nós estamos pecando, mas a gente
pede perdão a Deus, reconhece todos os dias, temos que estar orando, temos que estar vigiando, temos que estar nos arrependendo e suplicando a misericórdia de Deus na nossa vida para que Ele nos perdoe, irmãos. E Ele está com as mãos estendidas para nos perdoar, nos sustentar nas nossas mãos fracas e cansadas e nos conduzir para a eternidade com Ele, para vivermos com Ele eternamente. Glória a Deus maravilhoso. Vamos estar orando, irmãos, em nome de Jesus. Eu oro por você e você ora por mim. Nosso Deus, nosso Pai Celestial, te glorifico nesta hora, meu Senhor amado, na tua doce presença, Deus. Venha, Pai, aleluia, nos abraçar, nos abençoar neste dia, abençoar este nosso dia, para que venhamos, ó Deus, atravessar com alegria e maravilhados na tua presença, desfrutar da beleza, do gozo da salvação na nossa vida, neste dia de hoje, como em todos os dias da nossa vida, Pai. Abençoa a nossa família, nossos parentes e amigos, abençoa nossos negócios, dá-nos paz e alegria de viver no temor, na tua presença, meu Pai, santo, querido e amado. Eu te peço, meu Deus amado, em nome de Jesus, uma bênção para todos os que estão inscritos neste canal e que ouvem e que veem esta palavra, esta mensagem que todos os dias eu estou enviando para alcançar alguém à distância, para que venhamos em comunhão na tua presença, sermos uma família nessa terra que o Senhor ama e quer muito bem. Nos abençoa, meu Deus querido e amado, no nome santo de Jesus Cristo. Oh, Senhor amado, eu ainda quero te pedir uma bênção especial para esse meu irmão que está doente. Envia a cura divina e a libertação de todo mal. Ao que está desempregado, abre porta de emprego. Sim, meu Deus. Ao que está enfermo, cura. Ao que está moribundo, alegra o coração. Traga o regozijo da alma de ser feliz nesta vida, enquanto aqui viver no temor e na obediência diante da face do Senhor nosso Deus. Que assim seja, meu Pai, em nome de Jesus, aleluia.